Bom dia a todos e a todas. Aula de Sociologia para os primeiros anos. Professor Tiago, Colégio Dom Bosco. Gente, é só explicar que essa semana a aula foi gravada, porque eu tive um problema no meu computador, levei para assistência, e por causa disso eu estou gravando essa aula essa semana, ok? Próxima semana, aula normal, aula ao vivo, aula online remota, tá bom? Veja só, na última aula que nós tivemos, a aula ao vivo, nós falamos sobre o capítulo 16, é um capítulo bem curtinho, que foi a última aula dia 26 de agosto, e falava sobre industrialização e meio ambiente. E um tema que a gente bateu muito, falou muito nesse capítulo, foi em relação à Revolução Industrial. E essa mesma Revolução Industrial que está aqui presente no capítulo 16, vai ser o tema, né, vai ser o mote para a gente poder explicar e desenvolver ainda mais a questão sobre o meio ambiente na visão, obviamente, uma visão sociológica, né, uma visão da sociologia. Foge um pouco da geografia, foge um pouco da biologia e traz para uma visão, para um olhar mais sociológico, tá bom? Entendendo como isso se relaciona com o ser humano, beleza? Quais são os impactos que a degradação ambiental causa nas relações sociais, no convívio social e na percepção e na consciência em relação a esse meio ambiente, ok? Então, na Revolução Industrial, no capítulo 16 ainda, a gente disse que houve uma grande mudança na estrutura da sociedade após a primeira Revolução Industrial. E como é que isso acontecia? Eu falei que inicialmente, no período ainda, no finalzinho da Idade Média, né, início da Idade Moderna, ainda não havia ainda a Revolução Industrial, mas as pessoas viviam mais no campo, né? O mundo era agrário, as pessoas viviam através do que a terra poderia lhe proporcionar, ou seja, a unidade produtora de riqueza naquela época era a terra, era a posse da terra, era cultivar a terra, era a agricultura, perdão, e a pecuária. Então, as pessoas se guiavam, as pessoas planejavam a sua vida a partir da agricultura, da vida do campo. E eu falei sobre certas coisas, por exemplo, eu disse que não havia uma preocupação com o tempo, não havia o relógio, não havia o relógio de ponto, como nós temos hoje nas empresas, né? O homem ele era guiado pelos fenômenos da natureza, pela lua, pelo sol, pelo dia, pela noite, pelo calor, pelo frio, pela chuva, pela secura. Então, eram esses fenômenos da natureza que guiavam o homem. E esse homem vivia em consonância com essa própria natureza, até porque o homem sabia que qualquer alteração na natureza ia prejudicar diretamente a produção do seu grão e também a sua vida. E era determinante, podia ser a sua morte ou a sua sobrevivência. Isso ia depender de como a natureza ia se comportar naquela situação. Pois bem, o homem era um ser da agricultura, da pecuária, ligado à terra. Vamos lá. Com a primeira Revolução Industrial, em 1750, na Inglaterra, né, toda essa estrutura, tanto objetiva quanto subjetiva, ela foi transformada. Por isso que a palavra, gente, é revolução. Não é reforma, não é protesto, não é motim. É revolução. Qual o significado disso? A base é a estrutura que é modificada. Não só a superfície, mas é essa estrutura social subjetiva e objetiva que muda. Por exemplo, qual era o sonho e qual era o objetivo máximo de um agricultor antes da Revolução Industrial? Era fazer uma boa colheita.
O projeto dele, o sonho dele naquele ano era fazer uma boa colheita e alimentar o seu povo, alimentar a sua família. Isso era um sinal de fartura, de riqueza, de alegria. Tanto que no final da colheita tinha festa. As pessoas comemoravam, porque houve uma sintonia subjetiva, afetiva com essa natureza, com esse ciclo natural da água, da chuva, do sol, do vento, da umidade, da lua, enfim. Havia uma relação muito íntima do homem com a natureza. Eu não quero nem falar aqui de um período pré-histórico, né? Eu já falei isso algumas vezes, a gente viu que na pré-história, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, na pré-história, no Paleolítico, Neolítico, essa relação com a natureza era muito mais forte. Porque inicialmente, lá nos primórdios da civilização, lá na pré-história, ok? Se liga aí, lá na pré-história, a natureza determinava a vida do homem. Veja como isso é significativo. A natureza determinava, controlava a vida desse homem. E como é que isso acontecia, professor? O homem era nômade. Mas por que ele era nômade? É porque ele queria ser nômade? Não, porque ele precisava sobreviver. Então ele estava no espaço geográfico e se faltou alimento, ele migra para outro lugar. Se lá fez muito frio, ele vai para outro lugar e assim sucessivamente. A natureza determinando a vida desse homem, controlando a vida desse homem. É o determinismo ambiental, é o determinismo natural. O homem era guiado a partir dos fenômenos da natureza. Chega um momento dessa evolução que esse homem ele sobe um degrau a mais nessa escala da evolução, que é a autoconsciência. A autoconsciência, gente, é dizer assim: eu sei que eu sei. Eu sei que eu sou diferente dos outros animais. Eu sei que eu posso fazer da minha vida algo diferente. Eu posso ser protagonista da minha própria vida. Eu sei que eu posso determinar os meus caminhos ou o meu caminho. Eu sei que eu posso planejar o futuro, porque eu sei que eu sou um homem de projeto. O que é um homem de projeto, professor? Antecipar a ação pelo pensamento. Isso só é possível graças a uma ferramenta extraordinária que o homem desenvolveu. Extraordinária, que foi o trabalho. O trabalho intencional. O que é o trabalho intencional, professor? É quando eu planejo o resultado da minha ação. Quando eu consigo visualizar, mesmo sem estar ali presente aquele resultado. É a questão do homem do projeto, de ser um homem de projeto. Eu consigo projetar no tempo e no espaço. Isso é subjetivo, isso é abstrato. Ou seja, eu consigo visualizar alguma coisa que eu ainda não fiz, que eu ainda vou fazer. Veja, as abelhas, elas trabalham, mas o trabalho da abelha não é intencional, não é planejado. Claro que os biólogos vão dizer que existe uma certa inteligência na abelha, obviamente que existe, mas não é um trabalho, não é uma ação arquitetada, planejada. Ela não espera o resultado, ela faz porque ela tem que fazer. E por que ela tem que fazer? Porque ela é escrava da própria natureza. Ela não acorda e diz assim: hoje eu vou fazer mel. Não existe isso. Ah, hoje eu não vou fazer mel. Ela faz. Porque o instinto e a própria natureza dela determina a vida dela. Determina a vida dela. É como uma vaca que produz leite. Ela não vai escolher se produz ou não. Ela produz. Porque a natureza dela é assim. Se não houver nenhuma intervenção humana, obviamente. Mas naturalmente ela vai produzir. Ela querendo ou não. Ou seja, os animais não têm liberdade para modificar a sua vida, nem o seu meio. Nós, Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, tem essa possibilidade. Tem essa característica que é primazia nossa. Agora, vamos fazer um corte aqui bem interessante. Veja só.
essa inteligência e essa capacidade de transformar a natureza a seu favor, lá atrás, ofereceu ao homem liberdade. O homem se libertou das correntes que o aprisionava, que era essa própria natureza. O homem consegue se libertar. O homem tem a capacidade de fazer a sua própria história. Quando o homem se lança como um ser de projeto, ele se coloca como um ser histórico. Ele tem consciência do seu passado, ele vive o futuro e vive o presente e projeta o seu futuro. Então isso é que vai diferenciar o homem do resto da natureza. Outras coisas também, obviamente, temos aí o trabalho em comunhão, junto à linguagem, a escrita, né, a comunicação, a verbalização, a lei, enfim, as construções, acho que a questão do Estado, da família, da propriedade privada, são coisas características que é primazia nossa, só nós conseguimos pensar nisso. Vamos lá. Eu falei que o trabalho liberta o homem dos determinismos naturais lá na pré-história. Ok? Isso é extremamente fantástico. Mas, porém, chega um momento crucial, que é, aí sim, capítulo 17 agora, certo? Foi só uma retomada. Capítulo 17. Problemas ambientais contemporâneos. Quais são os problemas ambientais atuais nossos? Resultado da intervenção do homem no meio ambiente, na natureza. Lembra que eu falei que o trabalho e a intervenção do homem na natureza vai proporcionar ele liberdade? Nesse momento aqui, a gente tem que começar a repensar essa ideia de intervenção do homem na natureza. Se isso é sinônimo de liberdade ou isso é sinônimo de autodestruição. Autodestruição. Em nome de que nós estamos intervindo nessa natureza? Será que é apenas uma questão de sobrevivência? Será que não vai para as questões também que falam sobre a acumulação do capital e o lucro exacerbado? Será que essa degradação ambiental, que esses problemas ambientais contemporâneos não está ligado a valores que nós nutrimos, a um comportamento ético que diz que a sua identidade está associada àquilo que você consome ou quanto você consome? E a gente sabe que o consumismo, eticamente, é um problema ambiental, é um problema social. E isso está relacionado com qual é o valor que eu quero nutrir, qual é o valor que eu quero enfatizar na sociedade capitalista, contemporânea, individualista, certo? Então são essas questões que a gente vai levantar aqui nesse capítulo 17. O capítulo é longo, eu vou tentar sintetizá-lo, certo? No nosso tempo aqui, tá bom? Então vamos lá, veja só. Temos aqui na página 281, tá lá, capital, desenvolvimento econômico e a questão ambiental. São três pilares que precisam de alguma maneira estar em equilíbrio. A gente sabe que hoje não existe esse equilíbrio, onde o capital e o desenvolvimento econômico eles estão, vamos dizer assim, mais respeitados e mais procurados do que a própria questão ambiental ou o bem-estar ambiental, ok? E no segundo parágrafo, o livro diz assim: os benefícios, como melhorias gerais nos níveis de consumo alimentar, higiene e saúde, propiciaram um crescimento acentuado das populações dos países industrializados. Ponto. Professor, quer dizer que o processo de industrialização com a Revolução Industrial só nos proporcionou coisas ruins? Só prejudicou o ambiente? Não. O nível de produção alimentar foi fantástico, né? Nós temos hoje tecnologia, bem-estar,
qualidade de vida até certo ponto, porque quando começa a prejudicar o meio ambiente, essa qualidade de vida ela cai, ela despenca. Mas vamos lá, vamos ser sinceros. Então, tudo que tem na tua frente aí, vamos lá, olha para o teu quarto, olha para o teu espaço, tudo que tem é industrializado, vem da indústria. O bloco que fez a parede, a tinta, né, a madeira que fez o armário, que fez a porta lá do meu quarto aqui, aliás, no quarto da minha filha, né? Então, a iluminação, o material que você está pegando aqui, o livro didático é papel, é natureza. Então, tudo que você pensar vem da natureza. A preocupação é como o homem está usando esses recursos naturais em benefício da sociedade. É apenas para poder suprir uma necessidade que nós todos temos ou é para obter lucro? Continuando aqui. Os avanços sociais associados ao progresso proporcionaram à população, os avanços sociais associados ao progresso proporcionaram à população inteira níveis de consumo altíssimos. Níveis de consumo altíssimos, se comparados aos tempos pré-capitalistas. Então veja só, não é uma questão apenas de falar sobre meio ambiente, sobre natureza. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês nesse capítulo 17, que eu acho que ele falha aqui nesse capítulo 17 em um ponto, porque ele não faz uma reflexão sobre comportamento social do sujeito, não da indústria. Não da indústria. Porque a gente sabe que na indústria, no conceito capitalista que nós temos, a indústria quer lucrar. Então ela vai procurar recursos naturais mais baratos, dificilmente ela vai se preocupar com o descarte desses produtos após a fabricação do produto, né? Ela vai recorrer à mão de obra barata, ao mercado consumidor ativo, e o objetivo é vender. Se você vai comprar 1, 2 ou 3, não interessa, ela quer vender. Ela não está preocupada se você vai com o teu consumo, aliás, com o teu consumismo, ela vai vender mais ou menos. Ela está preocupada apenas em vender. A preocupação ambiental, gente, na maioria das empresas, das indústrias, passa longe. E se eles falam em preocupação ambiental, é apenas por uma questão em um jogo de marketing, para poder dar uma satisfação à sociedade. A maioria deles não tem essa preocupação. E se fazem protocolos de segurança e protocolos ambientais é porque existe uma legislação que o obriga. Não é de bom grado. O objetivo não é preservar. O objetivo é lucrar. É lucrar. Certo? Então, o que eu chamo a atenção nessa primeira parte aqui em relação a essa ausência desse comentário sobre essa questão ética, que passa pela ética, que passa pelo consumo/consumismo, problemas ambientais e saúde. Tudo que a gente vai ver aqui vai desembocar nas questões da saúde do ser humano, na nossa saúde. Então vamos lá. Página 282 agora. Primeiro parágrafo diz assim: entende-se por poluição a introdução no ambiente circundante, por meio da atividade humana, de elementos nocivos ao equilíbrio da natureza, de forma a prejudicar os seres vivos e o ecossistema. Gente, preste atenção. Se liga agora, veja. Isso é até uma perspectiva filosófica. Uma perspectiva filosófica. Toda intervenção humana, ela vai impactar na natureza. Como assim, professor? O que é uma intervenção humana? A sua existência, a nossa existência nesse planeta, interfere na natureza. Professor, então quando eu morrer, eu não vou mais interferir na natureza. Mentira. Quando você morre, os seus restos mortais no Ocidente vai para baixo da Terra. E na decomposição você vai interagir com essa natureza. Na maioria das vezes vai prejudicar a natureza. Então depois que você morre, até depois que você morre, você impacta no meio ambiente. Professor, então qual seria a maneira de não impactar na natureza? A única maneira que você tem de não impactar na natureza
é não nascer, é não existir. É a única maneira. Então, o homem, ao existir, ele vai impactar. Nasceu energia elétrica, tem lá material descartável no hospital para poder fazer o seu parto, né? Depois tem um combustível que sua mãe vai usar para deslocar do hospital para casa. Aí vem fralda descartável, que vai aonde? Descartada no meio ambiente, com seus resíduos, né? Naturais, que vai impactar no meio ambiente. Enfim, gente, o consumo de outros alimentos, enfim, a gente só não impacta no meio ambiente se a gente não existir. Porque se existir, há um impacto. O problema é saber se eu vou impactar, se eu vou impactar mais ou menos. A grande questão ética é essa. A grande questão ética é essa. O que é que eu estou consumindo que prejudica o meio ambiente? O consumo de carne excessiva prejudica o meio ambiente? Sim. Porque a gente sabe que para fazer agropecuária precisa devastar áreas imensas de floresta para transformar em campo para o gado. A gente sabe que o gado bebe muita água, come muito milho, água e alimentos e grãos que poderiam alimentar outras pessoas. Mas em nome dessa carne que a gente consome, que é muito boa, obviamente, para quem gosta de carne, sabe que isso impacta muito no meio ambiente. Então veja, a gente se preocupar com essas questões que vai enveredar mais para a questão do comportamento ético do ser humano. Porque, senhoras e senhores, se eu não mudo o meu comportamento em relação a essas questões ambientais, se eu não mudo a minha ética, eu não posso falar de proteção do meio ambiente. É uma hipocrisia, né? Existem pouquíssimas pessoas do mundo que se preocupam com essas questões, que falam sobre essas questões e que vivem essas questões. É diferente falar e viver. Uma coisa é um discurso, outra coisa é o dia a dia, é a prática. Agora, algumas empresas estão mais preocupadas com essas questões ambientais, sinceramente, e pelo que me consta, elas estão aí ganhando novos públicos, porque realmente há uma preocupação dessas empresas em relação ao descarte de material, aos filtros para poder filtrar o CO2 que é lançado na atmosfera, a utilização de carros elétricos, né, a reciclagem e o reuso de alguns produtos dentro da indústria, a economia de energia elétrica abrindo espaços mais iluminados nas salas, enfim, são essas coisas que as auditorias são responsáveis e certificam essas empresas em relação a isso, né? A chamada gestão ambiental da empresa, ou gestão empresarial ambiental das empresas. Isso já é uma novidade, perdão, não é uma novidade, mas já é uma realidade nas empresas brasileiras. Obviamente que a maioria só faz por obrigação, mas pelo menos tem esse controle, certo? Página na próxima 283, está lá, desmatamento e poluição do ar. Desmatamento e poluição do ar. Eu vou ler aqui no primeiro parágrafo, ele diz assim: segundo a ONG Greenpeace, até 2007, a Europa Ocidental, a Ásia e a África já haviam perdido mais de 90% das suas florestas primitivas. A Oceania, mais de 70%. A América do Norte, mais de 60%. E a América do Sul, mais de 50%. Detalhe agora. E o mundo continua desmatando. O relatório da FAO, em 2013, apontou o Brasil como campeão mundial do desmatamento. O Brasil é campeão mundial de desmatamento. Com a destruição entre 1999 e 2010, 11 anos mais ou menos, de 5,5 milhões de hectares de áreas verdes. Veja, então essa questão de desmatamento, como a gente está vendo na televisão, não está acontecendo de forma radical nesse período de governo recente. Faz muito tempo, independente de governo, independente de partido político, independente de ideologia política,
há um desmatamento desenfreado na Amazônia. Por quê, professor? Vamos lá, avanço da ganância e do processo capitalista. As pessoas querem ganhar dinheiro. Não há uma proteção, não há pessoas capacitadas, nem há número de pessoas suficiente para proteger a Amazonas. Porque é gigante, gente. É gigante. Mesmo com tecnologia e satélite, não dá para fazer esse monitoramento. Era preciso de muito mais gente para poder fazer uma fiscalização mais ampla, mais ativa. E é por causa disso, o avanço do capitalismo, a ganância, a soberba, né, a falta de consciência ambiental que leva a esse desmatamento fora de controle. Então, repito, não tem nada a ver com o governo A, B ou C. O Brasil sempre foi campeão de desmatamento. Isso é uma catástrofe. Isso é um absurdo, ok? Pois bem, temos aqui na próxima página, a página 284, só para finalizar, tem lá lixo urbano e problemas sanitários. A gente sabe, gente, que isso é consequência negativa do processo de urbanização sem planejamento. Isso acontece principalmente com a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, em 1850, quando a indústria ela dá uma explosão, né? As pessoas saem do campo, vão tentar a vida na cidade, e essas pessoas não têm condições financeiras de viver na cidade, na metrópole, então elas vão para as periferias dessas cidades e lá constroem suas comunidades. E essa habitação sem planejamento vai levar à falta de saneamento básico e é o descarte desse lixo doméstico que vai provocar o que a gente chama de chorume. Chorume são substâncias tóxicas que se desenvolvem a partir do lixo, da acumulação do lixo orgânico. E é uma substância extremamente tóxica que faz mal à saúde. Todo mundo já viu e já sentiu o cheiro do chorume uma vez que deixou o lixo de casa lá, passado o tempo, e quando foi tirar, aquele caldo desce, é horrível, né? Isso entra no lençol freático, contamina as águas, é muito ruim, né? Então, qual é a solução, professor? A solução seria criação de aterros sanitários sérios. Aqui em Petrolina existe um aterro sanitário sério, importante, que faz um trabalho muito bom, mas a maioria das cidades do interior do sertão nordestino não tem essa tecnologia, e esse lixo é descartado nos rios e em outros espaços que não tem uma adequação para poder receber esse descarte, certo? Então, eu acho que é isso, é o capítulo 17, problemas ambientais contemporâneos. Veja só, eu respondi aqui as questões, eu vou dar o gabarito para vocês aqui. A primeira questão, da página 286, eu fiquei em dúvida e recorri aos universitários, recorri a amigos de geografia, amigos de história, de biologia, mandei a questão para eles vão me dar a resposta. Depois eu mando para você um WhatsApp no grupo do primeiro ano, tá bom? Então eu vou ficar devendo a primeira questão, assumo, não sei, fiquei na dúvida, então por isso eu pedi ajuda aos universitários. Pesquisei, não encontrei a resposta, então vamos lá. Segunda questão, letra D de dado. Segunda questão, letra D de dado. Terceira questão, letra A de amor. Quarta questão, letra D de dado. E quinta e última questão, letra D também de dado. Ok, gente? Estudem, assistam o vídeo, qualquer dúvida eu vou estar no WhatsApp. E se cuidem, certo? Isso vai passar. Espero que daqui a pouco a gente esteja pelo menos aí nas aulas presenciais. Ninguém sabe quando, mas vamos ficar na esperança ainda esse ano, ninguém sabe. Então, paciência, coragem, resiliência, isso vai passar. E vocês, depois que isso passar, vocês vão ficar mais fortes, tá bom? Grande abraço, beijo e saudade de vocês.